Que saco. Boa noite a todos. Eu sou Renata Senhorinha Santiago, articuladora social no Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. Dentro da iniciativa Solidariedade em Rede, nessa noite, a proposta é refletirmos sobre um tema urgente e muito importante, a violência doméstica. O tema específico dessa live é violência doméstica em comunidades, articulando redes para prevenção e proteção. Para conversar sobre o assunto, receberemos 3 convidados: o Padre Júlio César Gonçalves Amaral, a Maria Margarete Pereira e a Creuza Pereira dos Santos. Cada convidado terá um tempo para discorrer sobre o assunto, depois a gente vai fazer um bate-papo, uma roda de conversa, dialogando também com aquelas pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, os internautas. Então acompanhe, que será um momento muito importante. Para abrir, então, essa reflexão, eu vou convidar o Padre Júlio César Gonçalves Amaral, ele que é o nosso vigário episcopal para a ação social, do Vicariato Episcopal para a Ação Social, Política e Ambiental. Boa noite, Padre Júlio, seja bem-vindo. Seu microfone está desligado. Boa noite, Renata. Boa noite a todos e todas que nos acompanham nesta transmissão, onde vamos falar então sobre essa campanha de prevenção à violência doméstica. E para falarmos disso, nós temos que voltar ao início, né, que é a campanha Solidariedade em Rede, que surgiu no contexto da pandemia do coronavírus. Quando vimos os nossos templos de portas fechadas para as celebrações, pensamos que tínhamos uma missão especial de ir ao encontro, né, de todas as pessoas que estavam passando por dificuldades nesta situação. Então, começando com a preocupação com os moradores de rua, a pastoral de rua então foi se organizando e se mobilizando com o nosso apoio para atender essa demanda. E aí, então, lançamos, a pedido de Dom Valmor, esse apelo, né, por meio da campanha Solidariedade em Rede, para que todas as paróquias se organizassem
para serem um ponto de referência, de acolhida e ajuda a todas as pessoas necessitadas. E com isso, então, a campanha foi crescendo, né, com o envolvimento de vários pontos de acolhida, arrecadação e distribuição de alimentos, assessoria jurídica, psicológica, a escuta, né, de pessoas. E com isso, então, fomos também percebendo que houve um aumento da questão da violência nas famílias, de modo especial na realidade onde estão o projeto Providência, né? Onde existem famílias em vulnerabilidade social, e também nas nossas paróquias, assim como houve também o aumento, né, do feminicídio, porque nesse contexto as pessoas tiveram que ficar mais juntas, né, em casa, no isolamento social. Surgiram também outros problemas, como desemprego, a ansiedade, a incerteza, né, pela a situação em que as pessoas estavam vivendo, e claro, isso faz aflorar a agressividade, a violência. Ninguém estava preparado, né, para vivenciar uma situação como essa, que veio, então, ao encontro, né, impactando, né, a vida das pessoas. Nós comentamos isso numa reunião, né, com o nosso arcebispo Dom Valmor, e ele então sugeriu que nós organizássemos, junto à campanha Solidariedade em Rede, também uma campanha de prevenção à violência doméstica. E aí nós nos unimos, né, Veaspan e Providence, nos articulamos, então, para pensar e elaborar, né, esta campanha, que, então, está em curso. A campanha Solidariedade em Rede, ela se inspirou num projeto do VEASPAM, que se chama Rearte Sol, Rede de Articulação da Solidariedade, né, que visa justamente essa organização das forças e as iniciativas sociais das paróquias para a solidariedade, por meio da criação dos NAASPs, Núcleos de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial. Então, a inspiração veio daí, né? Rede de Articulação da Solidariedade, campanha Solidariedade em Rede. Como essa questão, nessa situação de pandemia, ela perdura, né? Não é uma situação passageira, demora um tempo, a campanha ela deixa de ser campanha para ser uma ação. Claro, uma ação que já era desenvolvida antes por muitas paróquias e que agora se intensifica, se fortalece diante da demanda que esse nosso tempo, né, coloca diante de todos nós. E aí, como eu disse no início, né, não é só pensar em distribuição de alimentos, mas também na escuta, né, das pessoas, orientação, a promoção, né, da dignidade, a vida das pessoas que também se unem a nós nesse movimento, né, dessa rede de solidariedade. E a campanha, então, contra a violência doméstica é mais uma campanha, eu diria, educativa e de divulgação. A gente conta, né, muito assim com o apoio dos padres das nossas paróquias, as lideranças, né, e os paroquianos de modo geral, para estarem atentos a essa realidade. Por exemplo, as paróquias, né, têm os seus meios de comunicação,
Às vezes a própria celebração eucarística, né, é um meio de evangelização, comunicação, que a gente pode estar falando dessa realidade, né, de trabalharmos, né, para diminuir, superar a violência, né, que acontece nas casas das nossas famílias, procurando então, de modo especial, fortalecer as famílias, que é um trabalho, né, que todas as nossas paróquias já fazem, independente de que haja uma pastoral familiar, mas esse tema família é um tema transversal, quer dizer, perpassa todo o trabalho de evangelização, as nossas pastorais, os nossos movimentos. Então, a melhor iniciativa, eu diria, é a prevenção. Então, é trabalharmos para fortalecer as nossas famílias, né? Tentando mostrar o valor, né, da família, a importância das relações familiares, como lidar, né, com conflitos, o perdão, a colaboração de todos para a harmonia, né, na família. Então, esse é um ponto de partida importantíssimo, né, e que tem muito a ver com o nosso trabalho, que é muito voltado para as famílias, né? Depois, é muito importante também escutarmos, né, as pessoas, os padres, acho que já faz um trabalho grande nesse sentido, né? Nós somos muito procurados pelas pessoas que às vezes vêm para desabafar, para se confessar, né, para pedir uma orientação ou dividir, né, as dores e as alegrias que elas estão vivendo no seu dia a dia. E não só padres, mas tem paróquias que têm também muitas lideranças, leigos, secretárias, né, e secretários paroquiais, né, que ali na secretaria também fazem essa escuta. Às vezes só a gente ouvir a pessoa já é uma grande ajuda, né? E orientarmos, então, eh, essas pessoas, né? E, claro, só divulgando também os meios que existem para denúncias, né, de situação limite, realmente situação que vão contra, né, os direitos das crianças e adolescentes, os direitos humanos, né, ou qualquer situação ali de violência que ameace direto ou indiretamente as pessoas, né? Então existe também como fazer a denúncia. Claro que esse não é um papel, né, de quem escuta. Quem escuta vai orientar essa pessoa, essa família que está vivendo essa realidade, né, esse sofrimento, a tomar as providências, né, quando isso se fizer necessário. Então, de um modo geral, é importante salientar isso, que se trata muito mais de uma campanha de prevenção, uma campanha educativa, uma campanha que orienta as pessoas, né, para que elas saibam lidar melhor umas com as outras e quando houver realmente situações ali de violência e que não tiver como resolver isso, né, por meio do diálogo ou de uma forma mais tranquila, então realmente usar os canais que existem para a denúncia, para que aquela violência ela seja interrompida e não prejudique, né, ou até tire a vida, né, das pessoas. Então, de um modo geral, seria isso, né, a apresentação dessa campanha. Penso que agora a seguir nós teremos umas falas assim mais específicas sobre este assunto. Obrigado, Padre Júlio. Eu acho que o senhor contextualizou bem
sobre essa iniciativa Solidariedade em Rede, que se iniciou, já existia um trabalho, né, de articulação, que é a ReArteSol, com todas as paróquias da Arquidiocese, mas que se fortaleceu aí diante desse processo da pandemia, e que agora também vê a necessidade da gente ter esse cuidado e esse olhar nessa questão da violência doméstica. Então, é importante para a gente ressaltar também a importância do papel das paróquias e paroquianos e seus agentes de pastorais nessa prevenção do combate da violência doméstica, que temos visto aí cada vez mais aumentando os noticiários. Hoje mesmo vi várias notícias a respeito. E a gente, às vezes, não consegue nem se identificar nesse lugar de sofrer a violência, né? A gente não entende o que é essa violência doméstica, da onde que ela surge, como que ela surge. Então, acho que é importante para a gente conhecer também esses conceitos, né? O que é violência doméstica, aonde que ela ocorre. A gente pensa que ela está muito longe da gente, né? E ela se chega e se achega cada vez mais, né? Então, para a gente pensar um pouquinho aí nesses conceitos sobre a violência, a importância da prevenção e da proteção, nós convidamos a Maria Margarete Pereira, que é graduada em Direito e Jornalismo, supervisora de projetos na Providence, Ação Social Arquidiocesana, coordenadora do serviço Família Acolhedora em Belo Horizonte, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, e mais um currículo enorme de atuação nesse setor, né, Margarete? Então, seja bem-vinda, uma boa noite. Muito obrigada, Renata. Padre Júlio, Creuza, né, nossos ouvintes também. É um tema muito caro para mim, a questão da violência, a questão da criança, adolescente e da família. Né? Aí, pelo meu mini currículo, eu lido com isso desde os primórdios da minha vida profissional, que é essa questão da família, né? Do ajudar a família a pensar o seu papel, a comunidade também ajudar essa família nesse papel de proteção dos seus membros, especialmente as crianças, né? Então, assim, é um prazer estar aqui para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre esse nosso papel de comunidade, de cristãos, com referência à violência contra nossas crianças, nossos adolescentes, e também contra os outros membros da família, os idosos, né, as mulheres principalmente. A gente assiste aí a cada dia o feminicídio, contra as mulheres, né? Os idosos também, mais velado, mas acontece, e nossas crianças que ficam aí à mercê dos seus agressores. Então, muito boa noite, e vamos lá refletir um pouquinho, né? Pode começar? A palavra é toda sua, à vontade. Obrigada. Não me dá a palavra, não, que eu falo muito. Uns minutinhos, hein? Depois eu te corto. André, cadê o Antônio, assistente? Por que falar de violência? Né? A gente começa a ver nesse sentido. Por que falar? Porque é uma coisa silenciosa que às vezes fica entre quatro paredes. E, conforme diz aquela música, segredo é para quatro paredes, mas violência não é para quatro paredes. A OMC, né, o SUS, traz para nós que a maioria das internações, dos acidentes, são consequência, as mortes de criança, adolescente, das pessoas, advêm da violência praticada, né? Ou seja, por familiares, ou seja, nas... Pode passar, André. Por vários fatores. E a violência contra a criança é o sexto maior número das causas das internações e morte de criança e adolescente. Né? Fica no primeiro lugar na faixa etária de 5 a 49 anos, os acidentes no país. A OMC, né, a Organização Mundial de Saúde, reconhece a violência como um grave problema de saúde pública,
além de constituir uma violação dos direitos humanos das pessoas. A violência, ela agride, atinge intimamente a saúde das pessoas. Pode passar, André. E o que é que nós entendemos por violência? Né? Lá no artigo 36 do Código Penal, define como expor a perigo de vida ou a saúde de pessoa sobre a autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. A violência doméstica, né, ela acontece tanto com criança quanto com as mulheres e com idosos. A pessoa, a família, o guardião, tem a obrigação de resguardar, proteger essa pessoa, né, que se encontra sob a proteção, mas com o intuito, né, valendo-se da sua força física, ela acaba expondo essa criança, principalmente, ao perigo. Né? E aí vem o grande dificultador. Passa, André. A violência, antes de tudo, é uma violação dos direitos humanos, como o padre Júlio falou aí. Né? E ela manifesta-se de várias formas. Então, a gente precisa estar atento a essa questão da violência. Muitas vezes, a questão da violência, ela vem desde os nossos tempos primórdios. As crianças, os adolescentes, eles não eram considerados pessoas com direito. Né? Então, assim, eram objetos que se poderia dispor de qualquer forma. Né? E muitas vezes a violência ela foi usada como forma de correção, como forma de educar, como forma de disciplinar a criança ou o adolescente, como forma de punir a criança ou adolescente. E isso assim, preocupou um grande número de pessoas no Brasil, tanto é que foi feito um trabalho, e Belo Horizonte esteve à frente dessa questão, a Igreja de Belo Horizonte, com Dona Eunice Vilela, Padre Carlos Fragoso, Dom Serafim, nessa questão de discutir a violência contra criança e adolescente. Né? Na década de 80, de 90, era um fator muito preocupante no Brasil, essa questão da violência, e que não era uma coisa nova. Né? Nós temos aí na nossa história a questão da roda dos expostos, onde os filhos ilegítimos eram colocados, né, nas santas casas, nas rodas de expostos, e ali ficavam o resto da vida. Há, inclusive, uma passagem que essas crianças, às vezes, eram entregues para famílias, para algumas famílias, essas famílias poderiam não receber algum subsídio, e quando elas completavam 7 anos, elas trabalhavam para se manter, para pagar os cuidados. Né? E aí a gente vem percebendo que isso perdurou até a década de 60, 70, tivemos aí os grandes internatos, as FEBEMs, onde as crianças eram abandonadas, né, sob cuidados, sem um cuidado individualizado, sem levar em conta que essa criança, esse adolescente, eram detentores de direito, como qualquer outro ser humano. E, mais ainda, estavam em desenvolvimento. Né? Então, por isso, precisava de um olhar mais próximo, de carinho, principalmente. E aí veio todo esse movimento para colocar na Constituição de 88 o artigo 227, chamando, de fato, a sociedade, a família, né, os pais, todos a cuidarem
o poder público a cuidarem dos direitos da criança e adolescente. O artigo 227, ele é bem claro, pode passar, André, ele é bem claro nesse sentido, né, que nenhuma criança pode ser negligenciada, sofrer violência. E no artigo 5º e 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, que é que regulamenta o artigo 227 da Constituição, traz lá todo um arcabouço de regras e de disciplinas para se cuidar das nossas crianças, nossos adolescentes, de forma que proporcione a eles a proteção integral e para que eles se tornem cidadãos, pessoas, né, com plenos direitos, com vida em abundância. E esse trabalho ele ainda perdura, apesar de todo o arcabouço jurídico que nós temos, do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei da Palmada, o que nós assistimos ainda nas nossas comunidades é a violência perdurar contra as crianças. Né? Então, a campanha, ela vem, apesar de outras campanhas também acontecerem, ela vem justamente para que nós estejamos atentos ao que acontece às nossas crianças, né, nas suas casas. Principalmente agora nesse período de pandemia, em que as crianças não estão frequentando a escola, né, a escola, na minha experiência, a escola é a grande observadora do que acontece com a criança, né? A criança aparece lá com um hematoma, a criança aparece arredia, com algum outro sintoma, a escola fica atenta para isso. E nós também, enquanto cristãos, nós precisamos estar atentos a isso, porque quando a criança chega na paróquia, chega na catequese, principalmente, temos que ter esse olhar, como que essa criança está comportando? O que está acontecendo com ela? Né? E procurar mesmo, não é, como se diz, em briga de mulher e marido não se mete a colher, em questões familiares não se mete a colher, se mete sim. Não no sentido do julgamento, da condenação, mas no sentido de ajudar, de esclarecer, né, de sanar com essas dificuldades. Nós temos aí a questão da violência, né, que passa pela negligência, pelo abandono, pela violação física e psicológica, e também pela questão do abuso sexual. Infelizmente, é um grande número, principalmente no caso das meninas, né, a questão do abuso, onde o adulto se prevalece da sua força para violentar mesmo. A gente tem um número grande de meninas, de meninos também, abusados sexualmente, com a violência sexual. E é muito velado, porque muitas vezes a mãe, a família, por vergonha, ela não faz essa denúncia, não comenta sobre esse fato. Né? A gente fica muito preocupado com essa situação, porque muitas vezes a família acha normal, porque ela já vem de um histórico de violação, de violência. E Kant já dizia, o sujeito, ele repete aquilo que ele vive. Né? Se o pai sofreu violência, se a mãe sofreu violência, ele vai continuar perpetuando essa violência. E muitas vezes a gente escuta no nosso trabalho, né, no Família Acolhedora, quando a gente vai conversar com a família, eu apanhei, não morri. Né? É isso que eu sei. Então, você tem que fazer um trabalho com os pais, principalmente, com os responsáveis pela criança e adolescente, que isso não é correto, isso é uma forma de perpetuar a violência, é uma forma de machucar esse ser que está em desenvolvimento. Nós temos aí, nesse slide, né, os locais de violação. A casa onde a criança habita é 52, a metade das violações acontece dentro do próprio lar da criança e do adolescente. Na casa do suspeito do violador, que pode ser aí um tio,
um vizinho, 20%, e em outros locais, 28%. A relação de vítima e suspeito, infelizmente, a mãe é aquela que cuida. A gente canta isso nos nossos louvores, principalmente no mês de maio, mas 40% da violência é praticada por mães. A mãe que deveria, né, ser a primeira a proteger, ela está aí numa estatística de 40%. Os pais, 18%, padrasto, né? Muitas vezes o padrasto é um violentador, e a mãe, ela fica omissa, porque ela fica com medo de perder esse companheiro. A gente escuta muito, às vezes, em detrimento do bem-estar dos filhos. As mães priorizam ficar com seus companheiros e não denunciam, né? É algo que a gente precisa trabalhar mesmo nas nossas comunidades, conscientizar essas mães, essas pessoas que estão com essa criança, que é necessário, sim, denunciar, trabalhar essa questão. Não se pode negociar a violência contra a criança e adolescente. Né? Tios também estão aí, outras pessoas, né? O que nós temos aí é a negligência, é a violência psicológica, muito usual. É uma violência silenciosa, né? Que muitas vezes ninguém percebe, mas ela marca muito a pessoa na sua vida, principalmente na vida adulta, né? A violência física, que deixa marca, hematomas, marcas no corpo da criança. E abrindo parênteses aqui, muitas vezes a criança chega no hospital, né? Quando a família leva essa criança, ela fala, não, ela caiu, ela subiu na escada, mas nunca fala que foi uma violência cometida contra essa criança. E às vezes se repete várias vezes a mesma violência. E quando se descobre isso, a criança já está toda machucada, está toda violentada. E a própria criança passa a banalizar isso, achar que é normal ser machucada, achar que é normal ser violentada, achar que é normal de ter que trabalhar para ajudar a família. Porque o trabalho infantil também, ele é uma violação dos direitos da criança e adolescente. Quantas vezes a gente encontra criança e adolescente aí nos sinais, esmolando, vendendo bala, né? E isso é uma forma de violação dos direitos, é colocar a criança em situação de risco social e pessoal. Outra questão também que a gente tem que estar muito atento, né, é a questão da alimentação. Muitas crianças passam fome, já recebemos criança no Família Acolhedora que tinha o hábito de comer comida crua. Né? O dia que ela chegou na família, ela perguntou, uai, mas essa comida é diferente da minha casa. Ela era tão habituada a comer comida fria, crua, né? Porque ela não conhecia, a maioria, uma grande parte das crianças que nos chegam, elas não conhecem esses hábitos de civilidade que nós temos. A criança, às vezes, ela é tratada como um animal que fica lá, e o que sobra que é dado a essa criança. Né? Passa, André, fazendo favor. Então, e essa violência, ela deixa as marcas físicas, né? Hematomas, fraturas, lesões, doenças, psicológicas, que esse indivíduo que sofre violência, ela não consegue viver em sociedade, não consegue se adaptar com questões afetivas, foge de carinho, né? Então, assim, e muitas vezes essa falta de carinho, essa falta de afeto, faz com que esse indivíduo se enverede para o mundo das drogas, né? Pela automutilação, e chegando, às vezes, até o suicídio. E também o comprometimento social, né? Não há um bom desenvolvimento na escola, a dificuldade nos relacionamentos interpessoais,
no trabalho. E aí, gente, a questão da violência, ela não acontece só nas classes nas classes mais pobres, ela acontece nas classes sociais também abastadas. Só que fica um pouco velada essas questões, né? Mas ela acontece muito nas questões das famílias também que têm o seu poder aquisitivo mais alto. Essa questão do abandono na casa. Né? Nós assistimos aí famílias que enchem os seus filhos de atividade, balé, natação, curso de inglês. Isso também é uma forma de violência contra a criança, contra o adolescente também. Porque você precisa ter esse momento de estar com a criança, de estar com o adolescente e ajudá-lo nesse crescimento. Não é terceirizar essa criança nas creches, nas escolas de tempo integral, mas é estar presente na vida dessa criança, desse adolescente. E aí, como legislação, nós temos a Constituição brasileira, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar para a criança e adolescente o direito à saúde, alimentação, cultura, dignidade e respeito. E mais recentemente, não tão recente assim, foi em 2014, a lei do menino Bernardo, né? A mídia esteve aí falando por muito tempo sobre aquele menino do Rio Grande do Sul que sofreu, né, agressões, violência por parte dos seus familiares até a morte, né? Então foi criada aí. E um tapinha dói sim, machuca. Né? Nós temos aí a música que fala um tapinha não dói. Dói sim. Palmada de jeito maneira, maus tratos de jeito maneira. E aí vai se perguntar, mas como eu vou corrigir meu filho? É corrigir através do diálogo, através do carinho, através da compreensão, mostrar a hora da autoridade. E autoridade não é violência, autoridade é diálogo. Né? Então, a gente precisa pôr essa cultura, incutir essa cultura nas nossas comunidades. Né? A questão do trabalho. Ah, mas o estatuto não deixa trabalhar. Sim, não deixa trabalhar mesmo, não, que criança não tem que trabalhar. O trabalho da criança é estudar, o trabalho da criança é brincar, o trabalho da criança é ser criança. E do adolescente, né, quando for a idade, pronto, entrar, ser inserido num trabalho protegido, né, a partir dos 16 anos, com todas as regras sendo cumpridas. A questão, mas meu filho não pode fazer nada? Pode sim. É o trabalho educativo em casa, em que você ajuda, dá uma tarefa para ele de arrumar a cama, de cuidar dos seus brinquedos, de ajudar em alguma atividade, mas um aspecto de educativo, de ensinar, não como uma obrigação, como a gente assiste aí, crianças de 8 anos tomando conta do irmão de 5, de 2 anos, tomando conta mesmo como um responsável por aquela criança, por aquele bebê. Né? Isso a gente assiste aí demais mesmo no nosso trabalho de família acolhedora. Passa, André, por favor. E aí veio a questão, mas o que eu posso fazer? Padre Júlio já colocou lá que a perspectiva da campanha é criar na comunidade, nas paróquias, uma rede de acolhida para as famílias, porque é onde a criança deve estar, no seio da família, sendo cuidado, sendo acarinhado, né? sendo um encantamento para a família. E aí a gente precisa criar esses espaços onde a família a família e outras pessoas vai poder falar desses aspectos da violência que ela presenciou ou que ela vivenciou, né? Poder ter uma orientação nesse sentido, do que atitudes tomarem nessa questão quando ocorrer episódios de violência.
né? Aonde recorrer? Nós temos aí no Brasil um arcabouço do sistema de garantia de direitos, né, que passa pela educação, a saúde, a assistência social, os conselhos de defesa dos direitos da criança e do adolescente, os conselhos tutelares, né, o Ministério Público, a Defensoria e o Judiciário, e o Disque 100, né? Todos esses são organismos, são órgãos de denúncia, de receber, encarregados de estar de olho nessa criança, nesse adolescente. A educação, a saúde, a assistência social, elas têm a obrigação de notificar os casos onde há suspeita de violência contra a criança, contra o adolescente. E aí a comunidade, como que eu posso agir? Né? Tem o Disque 100, que é anônimo, você não precisa se identificar para fazer a denúncia, né? Você liga para lá, informa o que está acontecendo, tá? Pelo menos algumas pistas, e de fato o Disque 100 ele consegue chegar em algumas denúncias. O Conselho Tutelar, aqui em Belo Horizonte, em cada regional administrativa, tem um Conselho Tutelar, que é formado por pessoas da comunidade, né? São pessoas que vivem ali na comunidade e que conhecem, mas para que eles saibam que está acontecendo uma violação de direito no seio familiar, é preciso chegar até eles, né? Não só a escola levar ao conhecimento do Conselho Tutelar, dos órgãos do Sistema de Garantia de Direito, essa violação, né? Você pode estar lá levando. Não é um local que vai punir os pais. Não. No primeiro momento, há uma conversa, um buscar entender por que está acontecendo esses eventos de violência. Né? Se for uma coisa muito grave, há sim um processo legal para que se puna, né, entre aspas, para que se corrija essa violência contra a criança, contra o adolescente. Então, assim, as comunidades elas têm que estar atentas a essas questões de violência. E a paróquia, né, lá, o padre, o grupo de catequista, um grupo da pastoral de acolhida, estar atento, sim, nesse olhar e receber as pessoas, escutar, orientar. Olha, você pode procurar o Disque 100, Conselho Tutelar, né? Fazer uma denúncia junto à Polícia Militar, à Polícia Civil, nós temos aí o 190, o 181, né? E para que isso tenha um paradeiro. Não são denúncias vazias, gente, porque também às vezes você briga lá com um vizinho e tudo, começa a fazer um denuncismo. Não é isso, né? São casos mesmo de violência, porque violência a gente não negocia, a gente denuncia. E para os pais, né, os responsáveis, fica aí um recadinho. É preciso saber a hora de pedir, aconselhar, ordenar, determinar. A autoridade dos pais, dos responsáveis, ela é essencial para que a criança ou adolescente cresça entendendo o seu papel e tenha disciplina, né? Seja uma pessoa com um bom desenvolvimento. A autoridade, o pai, a mãe, ela precisa ser amiga e justa, né? Saber a hora que vai aplicar uma correção, vai chamar a atenção, e a hora que não. Porque muitas vezes você assiste aí na rua, a mãe xingando o filho, beliscando, puxando. Isso é horrível para a criança, né? Os filhos, por seu lado, precisam conhecer os limites definidos pelos pais, né? E os pais devem oferecer lazer, atividade para esses meninos, para que, de fato, eles tenham vida em abundância. E, para terminar, eu gostaria de ler um poema aqui de uma pessoa, né, que nos passou, quando a gente discutia essa questão da violência, foi uma pessoa que sofreu violência na sua vida, né? E ela traz para nós, foi tão bonitinho, assim, isso, né?
A poesia chama Apanhei e Não Morri. Não morreu, mas enfrenta problemas no relacionamento com os pais, não consegue dizer eu te amo, olhando nos olhos. E essa frieza dói tanto que respinga na relação com meus filhos. Não morreu, mas precisou curar sua infância na terapia. E sente que seria mais amoroso se tivesse recebido amor em vez de tapas. Não morreu, mas se tornou uma pessoa violenta e enxerga nela uma forma de educar. Não morreu, mas até hoje não sabe o que fazer com os seus sentimentos de raiva e tristeza. Não morreu, mas é inseguro, não acredita em si e mesmo não consegue aceitar o seu jeito de ser. Toda criança merece uma infância que não precise ser curada na fase adulta. Então, gente, fica aí, porque muitas vezes na fase adulta você tem que buscar terapia para que curar-se de uma infância violenta. Tá? Uma boa noite, muito obrigada. Falar em 20 minutos sobre violência é um pouco difícil. Mas... Fica aí, Margarete, que nós vamos ter mais um tempinho para você falar ainda, tá? Mas por enquanto você já nos iluminou aqui, né? É só da gente pensar que a violência ela não é de agora, ela surge aí dos primórdios e muitos pais, hoje pais, sofreram de violência e talvez por isso acabam naturalizando essa violência, né? Enxergando-a como uma coisa óbvia, natural e que deve acontecer. Então a gente precisa de ações para que essa realidade também muda. Porque quem deveria proteger muitas vezes se torna o agressor ou cúmplice do agressor. E a violência, como você bem disse, se dá de várias formas, não é só a física, a psicológica, que vem muitas vezes velada e traz consequências terríveis. Quantos de nós, né, não colhemos hoje na vida adulta essas consequências da violência passada enquanto criança e também não praticamos a violência em decorrência também da violência sofrida, né? Então, para nos ajudar agora um pouquinho, para a gente aprofundar um pouco mais e falar de ações práticas de prevenção e proteção, inclusive sobre o plantão social, eu vou convidar a Creuza Pereira dos Santos. Ela que é pós-graduada em adolescência, com abordagem psicossocial, graduada em serviço social, com experiência profissional na área da criança e do adolescente, no acolhimento institucional e na socialização. Há mais de 15 anos de experiência, né, Creuza? Também é afiada aí no assunto, já tem uma carga já grande, um currículo também extenso na prevenção e no combate também à violência doméstica, principalmente quanto a criança e adolescente. Então, seja bem-vinda, Creuza. É uma alegria tê-la aqui conosco. Seu microfone, ativa ele para nós. Obrigada, Renata. Boa noite. Boa noite para você, para o Padre Júlio, para a Margarete. É uma alegria muito participando dessa live aqui hoje. Acredito que a gente vai poder dar alguma contribuição das nossas paróquias, né? Aqui da Arquidiocese. Quero agradecer aqui a diretoria da PROVES, né? Em nos possibilitar essa oportunidade da gente estar partilhando aí um pouco do nosso trabalho que a gente faz dia a dia nas nossas ações sociais. E quero também se destacar, né, essa alegria de estar participando, dividindo essa live aqui com a Margarete, que é uma grande companheira, né, de caminhada aí do segmento da criança e adolescente, né, Margarete? E, de fato, hoje nós vamos ter a oportunidade de falar de uma ação concreta, que é a ação que a gente desenvolve no Projeto Providência, que é um dos projetos sociais da PROVES, né? O Projeto Providência, ele surge em 1988, na pessoa, né, fundada pelo padre Mário Pazzoli, o saudoso padre Mário, né, que
muito conhecido aqui no município de Belo Horizonte, né, pelas suas ações, pela sua postura, pelo seu compromisso, ele sempre teve aí nesse cuidado, nesse zelo com a infância, né, com a criança, adolescente e as famílias dessas crianças, que nós sempre atendemos nos nossos projetos. Então, são 32 anos, né, que o Projeto Providência está aqui contribuindo com a sociedade do município de Belo Horizonte. E principalmente atuando aí nas regiões mais, em umas, né, três, nós somos 3 unidades e estamos aí presentes, né, em 3 grandes regiões de grande vulnerabilidade social, que é onde a gente tem aí dia a dia grandes desafios, onde nós vamos partilhar um pouco aqui da nossa experiência, do nosso trabalho, do trabalho de fortalecimento do vínculo, do plantão social, que é uma ação concreta em que nós implantamos nesse período atípico que nós estamos vivendo, que é esse período da pandemia. E o projeto social, o projeto Providência, né, que é o projeto social, ele tem nós trabalhamos com crianças, adolescentes, e claro que suas famílias, né? Tem como objetivo de formar cidadãos e cidadãs conscientes, né, de seus direitos, seus deveres, para que eles possam escrever e escrever suas histórias, né? Ocupar o seu lugar na sociedade com dignidade e com igualdade. E nessa perspectiva que o nosso foco é prevenção e proteção. Prevenção e proteção, né? Estamos aí dia a dia acolhendo essas crianças, esses adolescentes e jovens e tentando buscar fortalecer os vínculos familiares e comunitários, buscar fortalecer a integração familiar desses nossos atendidos. Um dos aspectos também é desenvolver a valorização para a vida, né? O quanto que é importante um crescimento saudável de uma criança, o acompanhamento de uma família. E o outro objetivo nosso também é desenvolver uma consciência da preservação ambiental. Isso era um dos objetivos do Padre Mário e que a gente ainda que continua aí na frente do Projeto Providência, a gente continua idealizando essa proposta educativa que faz parte de todo o crescimento da pessoa. E o nosso trabalho, claro, né, nessas 3 regiões que a gente se encontra nos territórios do aglomerado da Serra, mais precisamente na comunidade da Vila Fazendinha, no Vila Maria e no Taquari. Eu quero destacar aqui que quando inicia-se o projeto Providência, ele inicia no Vila Maria, no ano de 1938, e um dos objetivos para a fundação do projeto naquela região, naquele momento, era buscar respostas às grandes problemáticas enfrentadas por os jovens, na época denominado como Favela do Caixote, que hoje se encontra a comunidade do Vila Maria. E depois, de acordo com a necessidade das próprias regiões, do próprio projeto realizado pelo Padre Mário, em 1994, abre-se uma unidade no bairro Taquaril e em 2000 na unidade na Vila Fazendinha, que é onde a gente trabalha com o aglomerado da Serra, onde ele possui diversas comunidades do aglomerado. E claro que nós não podemos perder, né, de foco aí, que é esse acompanhamento mais sistemático a essas famílias, né, que, conforme foi colocado muito bem colocado, esclarecido pela Margarete, né, o contexto da violência, como que se dá, né, muitas das vezes ela está escondida, está velada, e principalmente nessas comunidades mais vulneráveis, nossas crianças, adolescentes e jovens ficam mais submetidos a essa situação. Vou relatar aqui um pouco a característica, né, o perfil dessas famílias que nós atendemos no Projeto Providência. São famílias
em alto índice de desemprego, desprovidas de benefícios sociais, né? Estão desempregadas e nem têm a oportunidade de ter um benefício. Regiões e famílias envolvidas, né, em tráfico de drogas, onde esse contexto ele é muito mais agravante, uma pobreza extrema, enfrentando riscos pessoais e sociais, a violência doméstica, que se caracteriza, né, a violência física, a violência psicológica, sexual, são grandes situações que fazem parte desse perfil dessas famílias que a gente acompanha. A exploração do trabalho infantil, como foi muito bem dito pela Margarete, né? A criança não tem que trabalhar, mas sim ter um processo educativo acompanhado pela família, porque a criança ela tem que estar na escola, né? Aproveitando esse momento, oportunidade e direito dela de garantir o seu aprendizado. E o perfil dessas famílias que nós atendemos nesses 3 aglomerados, nessas 3 regiões, são famílias chefiadas por família, onde a gente caracteriza a família de modelo monoparental feminino. Ainda há uma presença, né, a liderança da mulher ainda na organização dessas famílias. E cabe a gente lembrar que o trabalho com as famílias, ele sempre existiu, né, no histórico desses 32 anos do desenvolvimento do projeto Providência. E claro que juntamente com as políticas públicas, né, que os próprios governos estabelecem de acordo com as políticas definidas, as políticas estabelecidas. Mas o projeto Providência tem essa particularidade. Hoje, ele busca, né, através de uma metodologia mais sistematizada, com uma equipe formada por uma equipe psicossocial, né, trazendo aí uma metodologia mais nova, mais sistematizada, é onde a gente traz o projeto fortalecendo vínculos afetivos. E aí, a partir de um projeto elaborado pela direção da Provis, esse projeto ele é encaminhado, né, ao Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, e onde ele é aprovado, e aí se estabelece essa parceria na captação de recursos entre a instituição e o Conselho de Direito, e é onde a gente começa a atuar mais sistematicamente nas comunidades onde o projeto se encontra presente. E hoje, a equipe do projeto ela é composta por 2 assistentes sociais e uma psicóloga. E contamos também com o apoio de estagiários de serviço social. Na unidade Fazendinha, nós contamos com a assistente social Elisângela, no Taquaril com a psicóloga Nara e no Vila Maria a Gilcilene, que é a assistente social, né? Como já havia dito. O projeto Fortalecendo Vínculos, ele tem como objetivo geral promover o fortalecimento dos vínculos das famílias, das crianças, adolescentes e jovens inscritos no projeto Providência, né? Com a finalidade de prevenir as situações de risco pessoal, social e combater a violência doméstica, né? Sempre na perspectiva da proteção, da acolhida. E nesse acompanhamento, né, específico às famílias, tem todo assim um processo de escuta, de cuidado, de acompanhamento, né? E sempre aí na perspectiva de garantir os direitos, essa preocupação de a gente compreender como vive essa família, como que está o entorno ali da comunidade onde ela vive, as relações sociais que ela tem, o contexto social, econômico, familiar. Então, todos esses pontos, todos esses aspectos são considerados nesse acompanhamento, tem que ser considerado, né? Porque como uma equipe que tem um conhecimento, mas que acompanha essa família, que acompanha
essa criança que é atendida por nós, esse adolescente, mas com todo o cuidado de ali estar construindo juntamente com essa família um acompanhamento mais sistemático, mas respeitando todo o ser, toda a maneira de ser dessa família e considerar aonde ela está inserida. E foi muito bem dito aí, lembrado pela Margarete, né, que nós temos alguns marcos legais que traz aí a centralidade dessa família no dever que ela tem de acompanhar, né, essa criança, garantir a ela os direitos e os deveres. Claro que conjuntamente com essa família, a sociedade e o Estado também tem esse papel de assegurar com absoluta prioridade os direitos garantidos a essa criança, né? E aí também, como já foi dito, mas a gente reforça aqui, o artigo 4º do Estatuto da Criança, onde regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal, que reforça esse lugar do dever da família, mas juntamente com a comunidade e com a sociedade. E aí que entra o projeto Providência nesse lugar de sociedade, né? Que faz esse acompanhamento aí para que a gente possa amenizar as ações, atitudes de violência, nessa perspectiva sempre da proteção. Agora eu vou relatar um pouquinho as atividades que são desenvolvidas pelo Fortalecendo Vínculos por esses profissionais que já foram citados anteriormente, né? Uma delas é acompanhar sistematicamente, que é uma das principais atividades, né, as famílias dessas crianças que são atendidas no projeto. E esse acompanhamento, ele se dá, né, durante todo o processo, durante todo o período que essa família é acompanhada, que ela é assistida, e após também a gente percebendo que essa família conseguiu, né, dar alguns passos, avançar, entender, né, dessa compreensão de realmente do dever, dessa garantia absoluta em relação aos cuidados dos seus filhos, a gente também continua tendo aí um monitoramento posterior. Então, é um antes, durante e depois, né? Uma outra atividade é realizar a escuta, né? Que já foi citado pelo Padre Júlio, pela Margarete também, a escuta qualificada, né? A observação do cotidiano daquela criança na unidade, daquela criança junto com a família, daquela criança na comunidade, né? Porque aí é onde a gente consegue captar esse acompanhamento, as observações, através do atendimento individual, que é realizado com a família, com a criança, e no contato também que a gente tem com a rede, né? Porque existem 3 formas e 3 maneiras onde a gente começa a realizar esse atendimento, esse acompanhamento à família, que é através da demanda espontânea, que ela pode se dar pela própria criança, pelo próprio adolescente atendido no projeto, ou pela própria família, né, que sente essa necessidade de dialogar, quer buscar um lugar para colocar um pouco as suas dificuldades, ou falar daquele sentimento que ela vive, que ela passa dentro da própria convivência familiar, numa comunidade. O outro caminho é através do acompanhamento, observação dos educadores em comunidade, né? Porque o educador, não só o educador, mas todos nós temos esse papel, principalmente nós que trabalhamos diretamente com criança e adolescente, esse olhar mais apurado, né? De como que essa criança chega, como que ela está se comportando, como que ela se procede, comporta dentro da unidade. Se aparentemente tem alguma machucada, algum hematoma, né? São alguns dos sintomas aí do comportamento que a gente começa a perceber de forma mais particular os casos que são trazidos para a gente. E também uma outra forma de atendimento do projeto Fortalecendo é através da rede social, que também foi citada pela Margarete, né? Existem vários serviços de garantia de direitos, né? E políticas públicas que também atendem famílias que podem caminhar para a equipe de Fortalecendo Vínculos.
E uma outra atividade que é muito importante é a articulação com a rede socioassistencial e o sistema de garantia, que também foi muito bem citado. Porque, primeiramente, que o projeto Providência por si só não vai dar conta de trabalhar, acompanhar a família sozinho, né? Então, a gente necessita e conta com a rede, porque a família, ela está inserida na escola, né? No acompanhamento, aprendizagem dos seus filhos, está tendo um acompanhamento com a saúde, às vezes já aconteceu ou está acontecendo algum tipo de violação que o conselho tutelar está acompanhando, né? Então, existe aí todo um processo de articulação junto com essa rede, através das reuniões de estudo de caso, que é onde vai haver a possibilidade das equipes técnicas, né, que fazem acompanhamento às famílias, de partilhar como que essa família é acompanhada, como que essa família é assistida, se ela responde às demandas, os encaminhamentos. Então, e a partir daí, essa equipe faz uma análise para que eles possam dar continuidade ao acompanhamento, né? Respeitando aí todo o jeito de ser, a maneira de ser dessa família. Com muito cuidado e sempre, né? Com aquele zelo, com aquela acolhida, com aquela escuta a partir de toda a demanda que essas famílias trazem. E também realizamos uma atividade que é muito importante, é o acompanhamento do domicílio, que a gente realiza através das visitas domiciliares, né? São mais de 1.000 visitas e tendo a necessidade, a equipe sempre está presente no acompanhamento dessas famílias, nas suas próprias residências, que é uma outra forma, outra maneira da gente perceber a inserção dessa família na comunidade, no território. E, diante, né, do contexto da pandemia, como também foi lembrado, né, desse momento diferenciado que nós estamos vivendo nesse momento, a partir da determinação, né, do próprio município, né, que a gente deveríamos permanecer mais isolados, né, diante dessa da desculpa, gente, que eu estou um pouquinho ansiosa, né, das orientações aí das autoridades sanitárias em relação à pandemia que está aí, que não precisa muito da gente falar da dificuldade, né, do risco, do malefício que traz a doença para nós. Então, foi necessário a equipe do fortalecimento vivo inventar e reinventar, né, como que nós iríamos fazer esse acompanhamento mais próximo às nossas crianças, adolescentes e essas famílias, né? Sabendo aí que o isolamento, com certeza, ia trazer e trouxe para nós alguns desafios. Então, nesse contexto, diante dessa nova realidade, desse novo momento, e nesse novo replanejar as nossas atividades e ações, a equipe do fortalecimento veio com a ideia, não, vamos estabelecer daqui para frente o plantão social. E como que começa o plantão social? A gente inicia fazendo alguns atendimentos através, né, via telefone, no escritório da PROVES e também, paralelamente, nas unidades sociais. Nesse primeiro momento, houve esses dois espaços, esses dois locais. E o instrumental telefone, né, foi e está sendo assim, de grande valia nesse processo de atendimento, de acompanhamento às famílias, devido à própria condição que nos impôs a questão do isolamento social. Então, entre umas das atividades estabelecida pelo plantão social, é possibilitar o atendimento às demandas externas, por meio do telefone, né? Que tendo orientado que a partir desse contato pelo telefone, pela demanda que chegava, né? Ali já começava, iniciava as diversas demandas. Então, a realização do contato telefônico visava uma triagem das famílias que demandavam atendimento psicológico no decorrer das concessões de benefícios,
e emergenciais, e também os benefícios concedidos pela Arquidiocese através da campanha Solidariedade em Rede, né? E após concluída essa triagem, através desse primeiro contato telefônico, as famílias aguardavam o contato dos psicólogos voluntários para que seja agendado algum acompanhamento semanal ou por meio de telefone. Então, cada caso era avaliado. E por meio da campanha Ligação Solidária, né, a equipe psicossocial também realizou contatos telefônicos com as famílias que eram acompanhadas pelo Fortalecendo Vínculos, né? E o objetivo dessas ligações é de verificar como que estava a atual situação daquelas famílias, né? Como que elas estavam se relacionando nesse processo da pandemia. Além de também estar verificando a situação econômica, o grupo familiar, né? Então, assim, verificar como que aquela família se encontrava naquele atual momento. E tudo isso estava também, né, relembrando aí, acontecendo esse plantão social nas próprias unidades. E como que começou a acontecer esse atendimento com as famílias, né? Então, o primeiro contato realizado com a família, ele é viabilizado pelo telefone e avaliando a necessidade de uma escuta mais qualificada, era agendado um atendimento presencial na própria unidade. E esse atendimento, ele tem sido realizado com os devidos cuidados, né? Quando tem essa necessidade de atendimento presencial, os cuidados aí de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, né? Que é o uso de máscara, o álcool em gel, o local arejado, né? O agendamento de horário para a gente evitar aí as possíveis aglomerações, um tempo estabelecido. Então, todos esses cuidados são tomados para que a gente possa ter uma garantia de atendimento presencial, né? E atender de melhor forma e garantia aí de saúde também, tanto para a família quanto para o técnico. E a principal demanda apresentada por essas famílias nas 3 unidades está sempre se referindo à cesta básica. Porque mesmo que algumas famílias recebendo o benefício da prefeitura, né, que nós estamos acompanhando aí como que houve um investimento do governo municipal da distribuição de cesta básica, kits de limpeza, mesmo assim, essa cesta básica foi muito colocada pelas famílias das 3 unidades, que ela tinha uma durabilidade somente de 15 dias. Então, não era o suficiente para suprir as necessidades dessas famílias, né? Tendo em vista aí esse aumento de desemprego, as pessoas todas, né, num cenário assim de incerteza, a coisa cada vez mais se agravando. E a equipe, e além de diminuir também a questão, né, a diminuição na queda do trabalho informal também, que é muito característica das famílias que são atendidas no projeto Providência. E a equipe do fortalecimento vínculo, né, também, mesmo nesse contexto de pandemia, não se eximiu da possibilidade de realizar alguma visita domiciliar. Então, tendo a necessidade, num caso de emergência, a equipe também está com essa disponibilidade, né? Claro, aí com todo o cuidado que é necessário. Agora, cabe a nós aqui fazer um destaque aos maiores desafios que a gente tem enfrentado nesse período da pandemia, né? E aí na atuação do plantão social. Quero também registrar aqui a ausência de vários serviços públicos, né? Que com isso impactou mais na nossa demanda de atendimento diário e com isso, assim, de uma certa forma, as famílias ficaram sem atendimentos, só na sua própria comunidade, no seu próprio convívio e sem nenhuma referência. E o plantão social, ele assumiu esse lugar, né? Da gente aí tá praticamente desenvolvendo a política pública, né? A gente atuando aí, fazendo serviço
o complemento aí do setor público. Dentre dos desafios diversos que a gente encontrou, é garantir que as famílias tivessem acesso a um serviço de qualidade, que está diante desse contexto em que a gente coloca da ausência do serviço público, né? Que favorecia não apenas a concessão do benefício, que é uma demanda de grande urgência, mas também abrir um espaço de escuta, de acolhimento, né? É imprescindível a acolhida, escutar essa família diante dessa necessidade de falar, de verbalizar as dificuldades que elas estão vivenciando. Então, tudo isso aí ficou muito forte diante dessa ausência de outros complementos dos outros serviços. E monitorar a violência doméstica é fato que durante a pandemia, né, já foi citado também pela editora Margarete, que os números das denúncias, eles diminuíram, mas não cessaram. As vítimas estão passando mais tempo com o seu agressor em casa, né, e podem estar sendo silenciadas. Então, preocupa-se muito saber que a pandemia do coronavírus trouxe consigo um aumento da violência doméstica, visto que a situação de confinamento em casa é um gatilho para episódios de grandes agressões, né? Sem dúvida. Um outro desafio é de pais ou responsáveis também perderem seus empregos e, em consequência disso, as crianças passaram a ficar submetidas à exploração do trabalho infantil, com a justificativa de que eles também poderiam ajudar seus pais para suprir as necessidades básicas para comprar alimentos. O número de crianças e adolescentes com direitos violados por estarem inseridos nesse contexto familiar marcado pela violência doméstica, ele é muito grande, muito presente, muito vivo nas 3 unidades. Então, dessa forma também, é desafiador para a equipe do psicossocial ter contato com essas crianças, pois normalmente pelo telefone, né, a gente é muito desafiador, porque normalmente pelo telefone os contatos se limitam, né, aos responsáveis, e com isso nota-se, né, que a criança apresenta um certo desconforto para que possa estar partilhando com a equipe psicossocial a sua real necessidade, a sua real demanda. Meu tempo está... o tempo, né? Já está no finalzinho, se puder ir concluindo essa parte para a gente ter um bate-papo ainda. O assunto está bom. Tá joia. Um outro desafio que algumas famílias na rede social, como do Colégio Santa Maria, moradores da comunidade, não possuem crianças cadastradas no projeto Providência, né? Que também acabam nos procurando para solicitar a cesta básica. E isso tem tido assim, um número grande, né, de famílias que alegam necessidade de doação, mas não sempre tem a quantidade de doação que a gente recebe, né, porque a campanha Solidariedade em Rede foi e é um grande parceiro nosso nessas vezes em que a gente pôde subsidiar, né, as nossas famílias com cestas básicas, kits de higiene, de limpeza. E aí, com a base dessa procura, nem sempre a gente também pode demandar devido a todo esse contexto, né, em que a gente está vivendo aí, com essa dificuldade do socioeconômico. Um outro desafio também de algumas famílias é delas morarem distantes, né, do entorno do projeto e não estarem sabendo ainda do plantão social que está acontecendo na unidade. O nosso atendimento, ele se dá segundas, quartas e sextas-feiras, no horário de 9 às 16 horas, com exceção da unidade Taquaril, que atende de 9 às 15 horas. E
A importância da gente manter, né, o atendimento às famílias é sempre na perspectiva da prevenção, né? Esse é o nosso carro-chefe. Então, assim, por estarmos vivendo esse momento pandêmico, né, descrito assim como um risco grave para a saúde de todos e que devemos, né, continuar aí conservando essa possibilidade, né, até que a gente tenha aí o resultado de uma vacina, para que a gente possa, né, tentar voltar ao normal. Já percebemos o quanto as comunidades estão afetadas no âmbito da saúde e no aspecto socioassistencial, né? Então, fortalecendo vínculos, vem atuar para prevenir, amenizar e melhorar os relacionamentos dessas famílias na rede, seja orientando, realizando atendimento, ouvindo, escutando, acolhendo, né? Tanto os educandos quanto suas famílias, para tentar aí garantir os seus direitos. E o projeto Providência encontra-se localizado, né, nesses territórios de alta vulnerabilidade, em decorrência do desemprego, de drogas, famílias em situação de miserabilidade, de alto índice de violência doméstica, né? Então, crianças e os adolescentes, eles têm o projeto Providência como uma referência, né? Qualquer dificuldade, eles vão procurar. O plantão social procura o projeto Providência. Então, assim, o plantão social tem um lugar bastante significativo na vida das crianças, adolescentes e dessas famílias, né? E o plantão social também, através dele, né, ele compreende que, apesar da pandemia, as famílias, as crianças não estão sozinhas, né? Então, nós temos o projeto Providência, que é a referência dentro do território, né? Acho que não é à toa que a gente está executando esse serviço há 30 anos. Então, estamos ali para acolher as suas famílias, as suas diversas dificuldades, orientar e caminhar junto, né? Proteger, dar a mão e caminhar. E reforço que, né, o Disque 100, pela Margarete, né? O Disque 100 é uma maneira das pessoas fazerem a denúncia de forma sigilosa, de forma cuidadosa, né? Porque é complicado as pessoas se exporem, mas existe esse mecanismo. Aí eu quero informar também que, além de ligar diretamente para o Disque 100, existe o WhatsApp, que as pessoas podem, né, ali enviar a sua denúncia. É o 61 DDD, o número 99656-5008. Então, repetindo. 69656-5008. Então, nós estamos aqui falando, né, com o público mais direcionado para as paróquias. Fica aqui o nosso pedido, o nosso recado, né, para que a gente possa ter um olhar mais diferenciado, né, para as nossas crianças, nossos adolescentes e as nossas famílias, né? Isso já foi muito bem dito aqui, esse olhar diferenciado para a gente tentar dialogar, mas escutar de forma diferenciada, qualificada. E acredito que as paróquias podem se organizar organizar grupos de solidariedade ou em dupla, e pode fazer uma diferença na vida de nossas famílias. Muito bem, Creuza, eu já quero agradecê-la, né, pela partilha, mas a gente ainda tem uns minutinhos para a gente conversar, que nós temos comentários, vou inclusive chamando os outros para vir aí para a tela, mas aproveita enquanto o pessoal se achega para indicar, né, que nesse período agora também de pandemia, a gente consegue identificar muito a questão da violência contra a mulher e tem até um canal específico, o Disque 180, então também é uma ferramenta que pode aí nos ajudar no combate, né, na prevenção e combate a esse tipo de violência.
Então, vamos ler alguns comentários daqueles que nos acompanharam aí durante a live, e depois eu tenho algumas perguntinhas para vocês, que estão aqui já comigo, para a gente também já ir encaminhando para o final desse período, desse pequeno momento aqui de reflexão. Então, a Elisângela Almeida fala aí para a gente, olha, muito importante debater sobre a violência, tendo em vista que percebe-se a redução dos números de registros de ocorrência de violência doméstica no período da pandemia. O que vocês mesmos disseram, que o número menor de registro não quer dizer que a violência diminuiu, né? Pelo contrário, talvez ela esteja sendo menos denunciada, né? O pessoal está ficando mais caladinho, isso é um índice preocupante. Mais algum comentário para a gente? Prevenir os vários tipos de violência doméstica deve ser uma responsabilidade de todos nós, principalmente nós cristãos envolvidos nas pastorais diversas nas nossas comunidades, então a gente tem que estar com um olhar atento. Muito bem, Tamira, obrigada. Bom, a Juscelene Almeida, violência não se negocia, denuncia. Ótima colocação, Margarete. A Juscelene também, ó, parabéns, Creuza, muito bom te ouvir, muito trabalho ainda pela frente, mas juntos somos mais, verdade. Vamos dar a mão todo mundo e ninguém larga a mão de ninguém, não é assim? Agora, então, é que a gente precisa cada vez mais se fortalecer. Vamos ver se tem mais algum comentário. E a Fernanda Flaviana vem, essa campanha é fundamental para rompermos com a violência em nossa sociedade. Todos juntos em prol do fortalecimento da família. Bom, nós teríamos aqui vários outros comentários para ler, muita gente participou aí com a gente, mas acho importante a gente apontar algumas questões bem práticas para aqueles que estão nos acompanhando. Então, eu tenho uma pergunta aí, talvez para a Margarete, e a Creuza também pode responder, que chegou aqui para a gente, ó, como identificar, nós aí enquanto pastoral, nós lá na comunidade, né, trabalhando talvez na catequese, ou nesse período de pandemia agora, nos plantões, né, nos plantões dos pontos da solidariedade em rede, como identificar que uma criança ou um adolescente está passando por violência? E a partir da hora que eu conseguir identificar, o que eu faço? Posso falar? Pode, Margarete, vamos lá. A violência contra a criança, a gente percebe quando ela é física, você vê algumas machucaduras na criança, né? Alguns hematomas, algum jeito. Quando ela é psicológica, você vê o comportamento da criança. É mais arredio, mais calada, né? Mais na sua, tem alguns medos. Olha muito, uma questão é olhar muito para a mãe quando a mãe está perto, né? Aquele comportamento medroso. Então, a gente tem que estar atenta a isso, principalmente machucaduras, né? Aquele roxinho, caiu da bicicleta. Você vai investigar, não foi caiu da bicicleta, não caiu da cama, né? Foi mesmo um ato de violência. E a questão é denunciar, né? Se for o caso, como eu falei, não é denunciar por denunciar, porque também essa mãe, ou esse pai, ou esse agressor, ele está agindo assim porque ele foi criado nesse sentido. É preciso um trabalho de conscientização que bater não educa, bater não é a saída. Você está perpetuando um ciclo de violência. Quando isso acontece, você precisa denunciar para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele pode encaminhar esse agressor, essa família, para um dos serviços, né? Atendimento psicológico, atendimento médico, a questão do álcool e droga, que rola muito aí nas nossas famílias, infelizmente, né? Nos nossos meios, pode encaminhar para um tratamento, você tem alguns lugares que fazem esse tratamento. É ajudar também esse agressor, essa família, a recuperar esse seu papel de protetor. Margarete, até nesse assunto, você também pode nos responder, como que você vê que a pastoral, né, a catequese, a pastoral familiar, quais ações que a gente pode fazer dentro das comunidades
até mesmo para conscientizar esses pais, deles despertar esses pais, essas famílias, para essas questões de violência, que ele às vezes está sendo violento e não percebe? O que a gente pode fazer nesses... As pastorais, né? Eu acho que aí um papel importante do padre na nossa homilia, né? Tocar um pouquinho nessa questão. Não é no sentido de apontar dedo, mas no sentido de esclarecer que a violência e os maus tratos pode sim virar um bom trato, né, com a criança, carinho, resgatar o encantamento de ser pai, de ser cuidador da criança. Então, é diálogo mesmo. A catequista, que está lá, o membro da pastoral, às vezes chamar essa família e perguntar: olha, estou percebendo que a criança está com esta machucadura, está acontecendo alguma coisa, podemos ajudar. Então, é nesse sentido, é perceber mesmo, nesses lugares que circulam, comunidade, circula na igreja, a catequese agora não, porque a pandemia está um pouco afastado, né? Mas é perceber mesmo esse comportamento da criança, da mãe, né? Daquele local. E ajudar nesse sentido, de acolher, explicar, mas também denunciar. Aproveitando aí o gancho da indicação aí da Margarete, Padre Júlio, como que os padres podem ajudar aí nessa campanha de conscientização e de prevenção da violência? Conforme disse, né, a Margarete, eu acho que utilizando bem esse canal, né, de contato próximo com as famílias, né, que é a homilia nas celebrações, esse assunto também, eu penso que ele deve ser tratado nos grupos da paróquia, né? Então, no CPP, também nos grupos das pastorais, os movimentos, né? No sentido assim da gente estar envolvendo todas as lideranças nesse trabalho, porque toda liderança é também um educador, né? E desenvolve um papel importante. Depois, nas paróquias, nós somos assim também lugares privilegiados de escuta, né? Não temos assim especialistas ali da assistência social, psicólogos, mas nós sabemos o que é lidar, né, com pessoas. E quando a gente tem alguma dúvida, não sabe, a gente vai e procura, né, um especialista, procura ajuda. Então, penso que nós padres podemos ajudar dessa forma, né? Sendo verdadeiros líderes, né? Que trazem essa questão, porque eu acho que a questão não pode ficar escondida, né? A gente tem que falar sobre esse problema. Muitas vezes o problema é feito escondido como se não existisse. A partir do momento que a gente começa a falar, né, a atuar e interagir com as pessoas, surge a possibilidade de encontrarmos caminhos para a superação. O senhor disse bem, né? O padre ele é o primeiro animador, né, da comunidade. Então, se ele abre esse diálogo, principalmente dentro do conselho pastoral, então ele fomenta também esse diálogo nos diversos grupos. E isso vai se espalhando, né? A boa notícia, hoje na época de tanta fake news, aí seja uma good news, a boa notícia se espalha e a gente consegue reagir, né, diante desses fatores. Bom, aí uma pergunta também para a Creuza, ela que falou aí do plantão social. Qual dica que você dá para a gente, Creuza, nas nossas comunidades? Como que a gente pode fazer uma espécie de plantão social lá também? Bem prático. A gente teria um espaço para atender, alguém específico? Qual a dica que você dá para a gente? Primeiro, acho que a paróquia tem que divulgar mais essa ideia, né? Comprar a nossa ideia e, claro, organizar os seus voluntários, né? As pessoas que estão com essa disponibilidade para poder escutar, acolher, escutar o irmão. E aí, sim, né? De fato, acho que precisa de um espaço, um lugar no centro pastoral, uma salinha, né? Um cantinho que seja reservado mesmo para esse momento aí, dessa possibilidade
que pode ser através também de um contato telefônico ou pessoalmente, né, para que essa família referenciada, a pessoa que tem a necessidade de buscar um momento ali de diálogo, de orientação, né, de intervenção. Então, assim, o padre, né, contar com esse apoio do padre ali, dessas pessoas que são disponíveis, e de fato estruturar um dia, uma vez ou 2 vezes por semana, né? Organizar o horário e informar para a família. Agora, é interessante que, nesse momento de atendimento, que não tenha pessoa, mas pelo menos possa ser 2, né? Para não ter muito essa escuta. É muito importante a questão do sigilo, né? Cuidado com as famílias, determinadas questões que é trazido pela pessoa. Então, esse ter um trabalho em dupla, acho que também dá uma garantia aí no sentido assim, de conversa que está sendo trazido e como que a de encaminhamento, essa equipe representando essa paróquia, né, pode concluir com apontamento mais assertivo junto com essa família ou esse indivíduo que procura aí o plantão paroquial, né? Eu acho que é bom a gente enfatizar, né, que o objetivo principal da campanha é a orientação mesmo, né? Então, a paróquia não necessariamente ela precisa fazer a denúncia, isso foi bem dito, né, que durante todo esse período, cabe a gente mais a orientar, né? A denúncia, ela deve partir, na maioria das vezes, da própria vítima ou de testemunhas daquele ato de violência também, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, na Solidariedade em Rede, mais de 80 pontos de atendimento, né, de assistência às pessoas. Então, as nossas paróquias, de forma geral, podem se organizar para ampliar essa assistência e a divulgação da própria campanha, mas o mais importante é que estejamos atentos à situação e que essa live é a abertura desse processo, né? Ela não se encerra aqui, mas pelo contrário, está começando aqui, é um despertar, né, para esse olhar contra a violência doméstica, que a nossa arquidiocese está fazendo de uma forma muito profética, inclusive. Então, para encerrar esse momento de pontapé inicial nesse combate aí, eu gostaria que vocês deixassem a mensagem final aí para aqueles que nos seguem, aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente também. O que vocês deixam aqui hoje de recado para quem nos acompanha? Vamos começar aí, Padre Júlio. Estejamos sempre unidos para defender a vida e sermos pessoas solidárias com quem precisa de nós. O meu recado é acolher, né? Ser aquele pai amoroso que Jesus é conosco e não julgar, né? A gente corre muito risco de apontar dedo, mas é acolher e fazer esse reencantar pela pessoa humana, principalmente crianças e adolescentes, para que elas tenham vida e vida plena. Isso que nós, como né, a gente nunca esqueça de estar lembrando dos exemplos de de fato, a gente, enquanto passado, né, está assumindo e reafirmando o compromisso com Jesus. Bom, então eu agradeço a presença, a participação de vocês, muito obrigada aí pela partilha, por tanto aprendizado também, por nos conscientizar e sensibilizar para essa ação. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam, que estão unidos a nós também nesse propósito, e deixo aqui o meu abraço e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigada.